sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, tem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Bom dia, caros ouvintes. Estamos aqui nesta manhã para darmos início a mais um programa do projeto Vozes do Campo. Espero que os ouvintes participem e gostem muito do tema abordado no dia de hoje. Bom dia, amigos da Rádio Litoral Sul, FM de São Lourenço do Sul. Meu nome é Gibran, sou bolsista da professora Jara no programa Vozes do Campo. Estou com dois amigos aqui da Universidade Federal de Rio Grande, no Campo São Lourenço. Vou pedir para os amigos se apresentarem, o amigo André e a amiga Kátia, e vamos falar sobre a agroecologia. Por favor, bom dia. Bom dia. Primeiras damas, depois eu. Bom dia, eu sou a Kátia, aluna de agroecologia. Atualmente moro aqui em São Lourenço do Sul. Eu sou natural de Nonoai, na região do Alto Uruguai, aqui do Rio Grande do Sul. E é muito bom estar conversando com vocês aqui. Obrigado pela presença. Bom dia, André. Bom dia, Gibran. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Meu nome é André, como o Gibran já falou, eu sou aluno de agroecologia, estou no segundo semestre aqui em São Lourenço do Sul, na FURG. Eu sou da cidade grande, mas mesmo sendo de lá, eu vi a agroecologia como uma opção, né? Então eu resolvi vir para cá. E está sendo muito legal compartilhar com os outros cursos, como Educação do Campo e Gestão Ambiental, muito legal. A gente gostaria de saber de vocês o que vocês acham do curso da agroecologia, se identificam com certeza por estarem estudando, né? E essa questão de ser uma alternativa para os produtores, poder sair da monocultura, ter alternativa de renda, qualidade de alimentação. Então eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós, por favor. Acho que para falar de agroecologia, a gente tem que começar pensando, claro que a gente não pode deixar a parte econômica de lado, mas a parte da saúde, eu acho que foi o que me pegou e me trouxe para cá, né? A parte da saúde, todo mundo já sabe que os agrotóxicos que estão usando nos alimentos está sendo um problema muito grande, já está saindo bastante pesquisa comprovando isso. Mas a parte econômica, como o Gibran perguntou, também é super importante, porque a gente não pode pensar na saúde e o agricultor familiar ficar sem uma renda, né? Então, a monocultura, principalmente aqui na cidade de São Lourenço, né, é de fumo. É uma cultura que já é prejudicial pela qualidade da planta, ela já é tóxica, mas ainda vai muito veneno. E a gente tem colegas no curso, né, que têm trabalhado com o fumo e eles estão nos passando experiência que tem como ter uma diversificação de cultura, tendo uma qualidade de renda tão grande quanto o do fumo. Porque às vezes o valor do fumo cai e eles ficam sem ganhar muito dinheiro. E se eles produzirem vários tipos de alimentos diferentes,
Se o preço por exemplo, do tomate cai, o preço da cebola pode estar lá em cima. Então, acho que é uma opção legal, né, diversificação. Como acontece com a cebola em Rio Grande e outros interiores do estado também, fumo é uma principal cultura que o pessoal planta, principalmente economicamente viável. Então, qual seria um ponto de vista que vocês veriam alternativa para o produtor sair só do cultivo do fumo? Bom, como diz, a cultura do fumo creio que seja cultural mesmo, porque como o André já falou, se o agricultor for pôr no papel mesmo, às vezes não seria tão interessante ele trabalhar com fumo, só que ele está numa colônia ou numa comunidade que tem essa cultura, ele tem conhecidos que conseguem financiamento para plantio do fumo, então ele já vai em caminhos conhecidos. Eu já ouvi relato de colega da cidade de Venâncio Aires, que ele já trabalhou com produtores de fumo, que ele fazia o cálculo econômico desses produtores. E ele relatou para mim que em 4 produtores que ele foi pôr no caderninho ali no papel, apenas um teve lucro, que era o agricultor que mais puxava para um planejamento. E os outros, eles acabaram não tendo lucro, porque eles esqueciam de contabilizar parcela de maquinário, custeio da lavoura e coisas assim. E o que eu vejo é que muitas vezes o agricultor ele pode pensar que plantar fumo é mais fácil porque é apenas uma cultura e ele vai estar tendo apenas um trabalho. E plantar uma coisa diversificada, plantar uma cebola, um tomate, plantar 5 culturas diferentes vai ser mais difícil, porque vai dar mais trabalho na cabeça dele. Eu acho que talvez falta pro agricultor um conhecimento, um incentivo. Eu acho que alguns órgãos que estejam próximos dos agricultores, como a Embrapa e a Emater, elas têm um papel fundamental de orientar os agricultores. Porque sim, a agricultura familiar plantando alimento, ela tem como manter uma família economicamente. E tem um outro detalhe também, que os agricultores muitas vezes eles caem nessa ideia de que plantar fumo, por exemplo, é interessante porque eles acreditam no que vendem. A indústria de fumo oferece um bom preço, ele acredita e vai. Ele não para pensar que talvez uma outra alternativa seria melhor economicamente e com certeza na saúde dele teria diferença, porque ele ia estar comendo melhor, ele não ia precisar ir no mercado comprar um alimento, sendo que ele está produzindo ali e parte do que ele produz para vender, ele já vai estar consumindo de uma coisa de qualidade. E complementando, né, tudo que a Kátia falou, hoje mesmo a gente ouviu na aula do menino que veio de família de agricultores. Na região dele lá de Venâncio também tem produção de fumo. O governo federal agora está com políticas públicas incentivando a diversificação da cultura do fumo. O que é isso? Seria o agricultor não parar de plantar o fumo, mas diminuir e plantar outras coisas para alimento próprio. Então o governo está incentivando isso, não é muito divulgado, é difícil de o agricultor ter acesso por falta de conhecimento, por falta de alcance, por falta de informação, mas é um meio também que ele pode ir atrás e a gente pode levar até ele para ele, de repente, trocar essa cultura. A gente vê muita questão relacionada à falta de alimento no mercado, a preços elevados, a relações oferta e procura, né? Como a gente sofre no bolso, principalmente. Às vezes é difícil o produtor se manter naquela qualidade de vida ou ter sua renda, sair da atividade principal e produzir outra atividade nova. A gente sabe que é importante ter incentivo da agricultura familiar, que vem crescendo. Conselho que vocês dariam para o pessoal se conscientizar, plantar o seu alimento na propriedade? É novidade para mim, né? Eu tô conhecendo a agroecologia, mas é uma coisa que eu vejo que é meio óbvio, assim, não é tão difícil, que seria o agricultor valorizar o que é da sua região, o que é da sua cultura e o que é da época. Agricultores aqui que são do Pampa, do sul do estado, conheçam mais a diversidade de frutas, de legumes, de plantas, que seja natural aqui do Pampa, sabe? Aqui dá muita pitanga, então uma agroindústria de uma geleia de pitanga. Então conhecer mais as plantas nativas. Pode ter muita coisa no próprio quintal que ele ignore, porque ele vai dizer, mas é uma planta que dá muito fácil, então eu vou tirar. Então valorizar o que é daqui seria um bom canal. Ele pode continuar, a princípio, plantando a sua cultura, sua monocultura, mas eu acho que começar a observar mais o que é natural da sua terra e valorizar isso, eu acho que seria um bom caminho. E fazer uma transição gradual, né?
que de uma hora para outra acho que acabaria com a vida dele, a renda dele não teria que ser uma coisa bem... A longo prazo, né? Exato. Vocês veem a agroecologia como uma alternativa que pode ser forte para manter todas as famílias que vivem no campo e ter aonde entregar a sua produção? Eu vejo que sim. O governo hoje em dia, como eu estava falando já, não estou fazendo propaganda do governo, tá? Mas ele está com projetos de políticas públicas apoiando os agricultores para eles cultivarem agroecologicamente. Os agricultores que cultivarem orgânico, eles já têm a produção dele pré-vendida, digamos assim. Tudo que eles produzem vai ser comprado pelo governo para ser distribuído para colégios federais, municipais, hospitais também. Então isso já dá uma segurança para o agricultor. E outra dúvida também que muita gente pode ter é: mas minha propriedade é pequena, será que eu consigo produzir alimento suficiente para mim e para gerar renda, né? Porque eu vou ter que pagar minhas contas e tudo mais. Não adianta eu comer e daqui a pouco me tirarem as terras. É verdade. Então, dá sim, porque a gente tem visto notícias e projetos de pessoas que produzem agroecologicamente que a produção é gigantesca, chega a ser assim, inacreditável. Então, eu acredito muito mesmo. A pergunta tua foi que se consegue manter as famílias no campo, né? Eu digo até mais, eu digo que pode fazer um resgate das famílias que tiveram que sair do campo. Como eu falei no início, a minha família é natural do norte do estado, porém, atualmente, meus pais moram em Curitiba, numa cidade grande. Eu perdi o contato com a agricultura. Eu vou dar um relato pessoal. Minha família tem muito interesse em voltar para o campo, é uma vontade que eles sempre tiveram. E que eu hoje estar em agroecologia está sendo uma felicidade para eles, para eu obter o conhecimento de como ter um sítio sustentável, que se mantenha, sabe? Então é uma coisa que eu planejo junto com a minha família e eu creio sim que além de manter uma família no campo, vai resgatar muita família, porque fora a minha família eu tenho amigos que tiveram que sair do campo e que sempre têm vontade de voltar. Então eu creio que sim. E complementando a fala do nosso candidato André, o governo tem sim algumas políticas para a agricultura familiar. A gente tem que trabalhar muito nisso da divulgação. Uma coisa que para mim também está sendo novidade é um programa do SUS, Sistema Único de Saúde, qual vai começar a fornecer para quem vá até o SUS remédios fitoterápicos. E a gente tem um exemplo aqui na própria FURG de uma aluna, colega sua, a dona Inês, que ela está participando de um projeto no qual ela planta plantas medicinais, e essas plantas com ela está plantando é um projeto junto com a Prefeitura de São Lourenço. Essas plantas vão ser recolhidas e vão ser processadas em remédios fitoterápicos e vão ser distribuídas no hospital. Então, o governo sim tem meios para financiamento, para alimentação, para agricultor e também para medicamento. Então é uma coisa que está acontecendo, está no início, temos que trabalhar na informação, porque meio sim tem e há como. E para terminar, acho que trabalhar em conjunto, não só a agroecologia, mas a educação no campo. A educação no campo vai ajudar o jovem a querer ficar lá e dar, assim, não é que ele não dê valor, mas não querer buscar uma coisa do lado de fora porque está faltando uma educação de qualidade, porque o colégio dele não condiz com o dia a dia dele. Então, a adaptação de uma educação que seja adequada ao formato do campo, né? Sim. E a gente, em conjunto, a agroecologia, a educação do campo, acho que... Uma fala até da professora Jara, que eu já escutei dela, é a valorização do campo. Porque não adianta nada a gente ficar buscando técnicas e técnicas se o indivíduo não for ter o conhecimento, não for ser encorajado a ficar no campo, sabe? A conscientização, a educação, ela é fundamental, porque não se faz técnica sem indivíduo executando. Então, tem que valorizar o campo, sim. O jovem, o produtor, todos os moradores do campo, eles têm que ter a opção de educação. E na região deles. Eles não têm a obrigatoriedade. E eu acho isso até uma falta de respeito com eles, ter que estar manejando eles para cidades que talvez eles não queiram estar indo. Sim. Muitas vezes os jovens não querem estar estudando num colégio que eles estão sendo obrigados a trocar, porque o governo diz que às vezes não tem como manter aquele colégio, mas tem como disponibilizar uma verba para pegar eles de ônibus e levar até aquele outro colégio que é muito mais longe na zona urbana, né? Então isso, de repente, tem que ser repensado para que ele possa viver
mais no centro dele, no berço dele, né? Onde ele se sente bem. Eu agradeço a presença de vocês. Eu imagino que os nossos ouvintes vão começar a pensar melhor nessa questão. Espero que tenha mais possibilidades. Vocês também nos tragam outras alternativas para que a gente mostre que é viável morar no campo. Quem gosta de viver no campo. Trabalhar em equipe sempre é muito bom. A gente vê o comércio que o produtor às vezes passa trabalho. A alternativa do comércio que eu vejo seriam feiras em cooperativas e bancas. Vocês querem relatar alguma experiência sobre isso ou alguma questão sobre o comércio do produtor rural, seus produtos? Eu acho que antes de começar a entrevista, a gente estava conversando sobre aqui na região sul do estado. Eu acho que aqui deveria ser mais incentivado a agricultura familiar no processo de cooperativa. É muito importante na ideia de trabalhar em conjunto, porque eu voltei para o Rio Grande do Sul faz muito pouco tempo e o que eu conheço aqui do Rio Grande, que é ali o norte do estado, é muito forte a agricultura familiar e ela se baseia em cooperativa. Não é o modelo correto, porque muitas dessas cooperativas, no final dela, é uma indústria grande de frango, de suíno, o que seja. Mas, de qualquer maneira, a agricultura familiar lá é mais valorizada do que aqui. E eu creio que aqui seria um ótimo incentivo ter mais cooperativas. E também estimular feiras, porque eu creio que a vontade do consumidor da cidade, ela existe. E a própria feira aqui de São Lourenço é uma feira, eu considero uma feira grande, sim, e forte. E é uma feira muito boa. Eu acho que toda a cidade devia ser incentivada a ter uma feira e qual a importância disso. Então, é isso. Com bastante diversidade de alimentos nas feiras? Sim, aqui em São Lourenço a gente tem bastante diversidade. Poderia ser mais, que os próprios agricultores talvez eles não tragam, porque o pessoal que está aqui na cidade nem sabe que algumas coisas que eles têm lá dá para comer, ou quando olha diz, o que é isso aí? Eu não sei o que é isso aí, será que dá para comer, será que não dá? Então às vezes o agricultor nem traça, é o que estava falando da dificuldade da venda, por isso que ele foca mais nesses produtos que são de praxe, o alface, o manjericão, a couve, todas essas coisas assim, mas o que a Kátia estava falando eu acho que é essencial, organização em cooperativa. Isso, pelo que a gente está acompanhando aqui no curso, a gente está aqui há um pouquinho menos de um ano, isso está promovendo um desenvolvimento da agricultura familiar muito grande e uma qualidade de vida muito grande para os cooperativados. Por exemplo, a gente já sabe de histórias da Feira de Pelotas, Feira Orgânica, e lá a gente sabe que é muito forte. O seu Nilo Schiavon, que é pai de uma colega sua, né, Gibran? Luana Schiavon. Da Luana. Ele produz toneladas de pêssego por ano e a produção dele, não digo que é toda, mas ela é grande parte consumida pela população de Pelotas. Uma bergamota muito boa, muito gostosa as frutas que ele planta lá. É o que eu digo. E muito bom mesmo. E Porto Alegre, outro exemplo, os agricultores não são de Porto Alegre todos, mas são da região. A feira ecológica que tem lá é organizada por uma cooperativa e é gigante a movimentação na feira, assim, chega a ser difícil de caminhar na feira, de tanta gente que vai buscar, e é bem diverso também, cara. Bem legal. Eu tenho um pedido a fazer para os agricultores que estiverem escutando e que trabalhem aqui na Feira de São Lourenço, para que tragam mais frutas para a feira, porque tem bastante chimia e fruta processada, e muito legume, verdura. Mas eu queria mais fruta, sabe, gente? Se tiver fruta no quintal de vocês, que vocês não tenham certeza se a gente vai consumir ou não, tragam, façam a tentativa, porque eu sinto falta de fruta na feira. Do produto primário, né? Do produto primário, isso mesmo. Então, agradeço a presença de vocês. Querem deixar mais alguma mensagem? Por favor. Eu só quero agradecer o convite do Gibran, né? A oportunidade que ele está nos dando de falar um pouco da nossa experiência, do curso, dessa movimentação em conjunto que a gente está tentando fazer, né? De todos os cursos, de todas as pessoas. Eu estou sentindo que a gente está ficando cada vez mais forte aqui. E tomara que vocês por aí que estejam ouvindo fiquem assim também, os produtores, os consumidores, todos se organizem de forma conjunta para que tudo possa melhorar, e quando a gente se junta, tudo funciona assim de uma maneira mais fácil, né? mais forte. Eu queria agradecer também a oportunidade de poder estar falando e agradecer aos agricultores, os que se encorajam a produzir o alimento que eu sempre consumo. E só reforçando as frutas. E um abraço. Alguém já
já disse que a enxada só presta para puxar cobra pros pés do produtor. Mas é com ela e a semente que germina que faz a planta dar fruta, pão e flor. Pois acredite também que o que resta, fauna, flora, água, solo e o que for, são tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. São tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. Para cuidar não é preciso usar veneno, pois o agrotóxico adoece o cidadão. O camponês aprendeu desde pequeno que o excedente da sua alimentação vai para a economia solidária, sanar a fome de toda a nossa nação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. Sua roça, cultivando a agroecologia, produz verdura, feijão, arroz e farinha, peixe, carne e galinha que consome todo dia, para o café, o almoço e o jantar, e para nossa segurança alimentar. Vamos viver, vamos beber, vamos comer produtos da agricultura, agricultura familiar. Agricultura familiar. E puxa o fole, sanfoneiro. Alguém já disse que a enxada só presta para puxar cobra pros pés do produtor, mas é com ela e a semente que germina que faz a planta dar fruta, pão e flor. Pois acredite também que o que resta, fauna, flora, água, solo e o que for, são tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. São tratados com carinho e destreza, e o alimento da mesa tem a mão do agricultor. Preciso usar veneno, pois o agrotóxico adoece o cidadão. O camponês aprendeu desde pequeno que o excedente da sua alimentação vai para a economia solidária, sanar a fome de toda a nossa nação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. E o agronegócio produz com suas máquinas mercadorias para a exportação. Diversifica sua roça, cultivando a agroecologia, produz verdura, feijão, arroz e farinha, peixe, carne e galinha que consome todo dia, para o café, o almoço e o jantar, e para nossa segurança alimentar. Vamos viver, vamos beber, vamos comer produtos da agricultura, agricultura familiar. Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. O povo camponês, o homem e a mulher, o negro quilombola com seu canto de afoxé, ticuna, caeté, castanheiro, seringueiro, pescadores e poceiro, com certeza estão de pé. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.
Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.